Olá, meus alunos, tudo bem? É um prazer estar de volta, professor Douglas, diretamente dos estúdios do Focus Concursos. E a aula de hoje é sobre crase. Ei, a terrível crase. Crase é um tipo de assunto que é cobrado em todos os concursos. Pelo menos uma questão de crase, se nós imaginarmos aí um pacote de pelo menos 8 ou 10 questões de português, uma, pelo menos, talvez mais, pelo menos uma será sobre crase. Em qualquer canto do Brasil, com qualquer banca, com qualquer nível fundamental, nível médio, nível superior, a questão de crase é obrigatória. Por quê, professor? Porque a questão da crase não é apenas uma questão que envolve o famoso acentozinho, o acento grave, né? Não, a crase é mais do que isso. A crase envolve um grande conhecimento de gramática, um grande conhecimento de análise sintática, noções de regência verbal, de regência nominal, noções de uso do artigo, de uso dos pronomes, de uso das preposições. É muito assunto, é muita coisa, certo? Ligada à crase. Também está ligada à noção da crase, à noção de interpretação de textos e de semântica, que é o estudo do significado das palavras. Te dar um exemplo bem fácil. Se eu falar que, por exemplo, eu vou à casa depois do trabalho, né? Esse a casa não é craseado. Agora, se eu falar vou à casa do meu amigo depois do trabalho, aí é craseado. Então vejam, a mesma palavra casa, ela em uma situação ela vai ser, né, anteposta por um a craseado e em outras situações não. Então, quer dizer, não basta decorar palavrinha, esqueminha, fórmula básica, você tem que ter uma grande noção de interpretação do sentido da palavra naquela frase em que o concurso apresentou, né, para você. Aí, naquela frase tem aquele sentido, aí você vai saber, nesse caso, ocorrerá a crase ou não, beleza? Certo? Então, em primeiro lugar, é importante saber que a palavra crase, ela significa junção, certo? Junção ou união, tá ok? Então, junção ou união. Quando duas coisas se juntam, se conectam, nós falamos que elas se crasearam, se fundiram numa só. Beleza? Fica a dica aí, rapaziada. Vocês chegam na gatinha e falam, oi, bora dar uma craseada? Hã? Quer dar uma olhadinha no meu acento grave? Zoeira, né? Então, junção ou união, beleza? Então, tudo que é junto, tudo que é unido é craseado, tá ok? Legal. Então entendam que, em primeiro lugar, quando você pensa num A craseado, certo? Um A craseado, você não deve imaginar que o nome desse acento é crase. Esse aqui é o famoso acento grave, né? O nome dele é acento, porque ele é um acento, e o nome dele é grave, certo? Então é bem fácil você perceber. Tanto que nós temos, por exemplo, na palavra pá, ó, a palavra pá, você tem um acento para cá, que é o famoso acento agudo, certo? Agudo, né? Então, se você imaginar, por exemplo, né, um botãozinho, você que gosta de brincar de ser DJ nos fins de semana, tem lá um botãozinho, né? Tum, 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 tum. Daí aqui desse lado tem o agudo e desse lado aqui tem o grave do som, certo? Lembra? Quem tinha os aparelhos de sons antigos, né? Daí o cara girava aqui, né? Pega um som aí. Então é simples. Se é pra cá é agudo, se é pra lá é grave. Certo? Então é fácil. Estamos falando, é do risquinho mesmo, ó. O risquinho foi para lá, bom, 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 é grave. O risquinho veio para cá, pim, 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 ele é agudo. Beleza, pessoal? Então quer dizer que o nome do acento já está relacionado à sonoridade das coisas. Legal? Joia, 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 joia. Beleza? Tá? Então fica fácil você se lembrar. O nome do acento é acento grave. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma preposição, o a, e um artigo, o a, e juntar os dois, aí sim eu falo que ocorreu a crase, certo? Então, esse primeiro a sempre será uma preposição, não é mesmo? Preposição. Preposição. E este segundo a sempre será um artigo. Certo? E aí nós temos os dois conectados, viram um A só, um A
que teve uma junção, que teve uma união, portanto, um A craseado. Só que se eu só colocasse o A, ninguém ia saber se aquele A está craseado ou não. Então é necessário um sinal que indique isso, um sinal que avise o desavisado, o leitor, que este A, na verdade, são dois As. Este A não é preposição, este A não é artigo, este A é preposição e artigo ao mesmo tempo, então vamos colocar um acento. Alguém falou, lá em Portugal, né, Manuel falou, ora, pois vamos colocar um acento agudo. Eu, não, porque o acento agudo tem outra função, né? Ele indica a tonicidade da vogal, né? Então não dá para colocar o acento agudo. Que tal colocarmos então um risquinho para cá? Pode ser, mas como é que nós vamos chamar esse acento? Que tal acento grave, já que para lá é agudo, para cá vai ser o acento grave. Ah, legal. E também podemos chamá-lo de acento indicativo da crase. Então, quer dizer, eles não vão te perguntar, né, muitas vezes assim, em qual A eu devo colocar a crase? Eles vão perguntar em qual situação seria necessário colocar o acento grave indicativo, indicador da crase sobre o A. Beleza? Assim aparecerá a pergunta para você. Tudo bem, já entendemos uma noção básica. Vamos avançar nesse raciocínio. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre por que teríamos, então, que fazer isso. Por que nós teríamos que colocar? Já entendi, professor. Quando tem um A craseado, é um A com um acento grave e ele significa que estão dois As presentes ali. Mas por quê? Por que isso acontece, né? Por que esse fenômeno acontece? É muito simples. Bom, em primeiro lugar, pense numa preposição. Sempre você vai trabalhar com a noção de preposição, certo? E aí você tem várias preposições na língua portuguesa. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Preposições, certo, certo. Então, vamos pegar as preposições. Pega algumas preposições, por exemplo, a preposição a preposição de, a preposição em, a preposição por. Olha só que interessante, tá? Então, são várias, são, né, pelo menos as 18 essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E agora pensa nos artigos. Os artigos da língua portuguesa. Você tem artigos definidos e artigos indefinidos. Entre os artigos definidos, você vai ter lá o, a, os, as. E nos indefinidos, uma, uns, umas. Então, é muito comum na língua portuguesa haver uma palavra que exige a preposição. Por exemplo, quem se refere, refere-se a alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem luta, luta por alguma coisa. Ou seja, existe um verbo, por exemplo, antes, uma palavra antes, né? Como referir-se, gostar, acreditar, lutar. E existe uma palavra depois, que é aquela coisa. Aquela coisa a qual a pessoa se refere, aquela coisa da qual a pessoa gosta, aquela coisa na qual a pessoa acredita, aquela coisa pela qual a pessoa luta, certo? Essa coisa normalmente será um substantivo, certo? Esse substantivo, como qualquer substantivo, ele pode ser precedido de um artigo, certo? Que pode ser masculino, feminino, singular ou plural. Então, o menino, a menina, os meninos, as meninas. Um professor, uma professora, uns professores, umas professoras. Legal. Acontece que essas preposições, essas 4 preposições especificamente, elas conseguem se aglutinar, se juntar, se unir aos artigos. Então pega lá o de. Então, eu gosto de o Brasil. Eu gosto do Brasil. De mais o do. Eu gosto da minha mãe. Eu gosto, né, dos países quentes. Né? Eu gosto das músicas brasileiras. E assim por diante. Também existe o dum, né? Ó, seu filho de um jegue, seu filho de uma linda mãe, certo? E assim por diante. Você pega o em mais o, por exemplo, eu moro em o Brasil. Eu moro no Brasil, certo? Então, em mais o, no, na, nos, nas. Pegou isso? No, na, nos, nas. Legal, chegou a arrepiar meu cabelo aqui, ó. No, na, nos, nas. Também num, né? Ele morava num barraco muito simples.
né? Ela vivia numa tristeza absoluta. E assim por diante. Legal? E o por? Como é que fica por o? Eu faço tudo por o meu time de futebol. Pelo. Eu faço tudo pelo meu time, certo? Eu faço tudo por os meus alunos. Eu faço tudo pelos meus alunos. Eu luto por a pátria. Eu luto pela pátria. E assim por diante. Legal? Então, como você pode perceber, essas preposições conseguem se conectar aos artigos, formando novas palavrinhas. É importante você entender que quando eu falo que eu acredito na sua palavra, tá? Que tem um em aqui. A pessoa vai falar assim, professor, mas quem acredita não acredita em alguma coisa? Sim. Então, por que você escreveu lá, eu acredito na sua palavra? Cadê o em? Tá aqui o em. Na significa em a. Eu acredito em a sua palavra. Eu acredito na sua palavra. Certo? Eu luto por os meus direitos. Tá certo? Quem luta, luta por alguma coisa, alguma causa. E aí a pessoa fala, eu luto pelos meus direitos. Tá certo? Mas, professor, quem luta não luta por alguma coisa? Sim. Como é que o cara pode falar eu luto pelos? Porque o pelos é por os. É uma aglutinação histórica. Beleza? Tranquilo? Então isso acontece muito na língua portuguesa, de nós crasearmos, de nós unirmos, de nós fundirmos duas palavras numa nova. É importante você saber que nessa nova palavra, as duas originais se encontram, estão presentes, devem gramaticamente e sintaticamente ser consideradas. Ah, não é um erro de regência? Não, porque o em está aqui. Não é um erro de uso do artigo, porque vem uma palavra feminina depois? Não, porque o a está aqui. Então, quer dizer, você tem que imaginar que as duas palavras estão aqui, o em e o a, o de e o as, o de e o os, o em e o de e o uma. Certo? Ok? Legal. Agora é que chegamos ao que mais nos importa. Nesse jogo todo, nós temos uma preposição especial, que é a preposição a. Ela só é realmente especial dentro das preposições porque existe um artigo a. Existe um artigo que é idêntico a ela, tá? Então nós temos lá a preposição e o artigo. Até agora deu certo. Fica fácil você olhar para um do e saber que tem o de e o o. Você olhar para um na e perceber que tem o em e o a. Agora, se eu juntar o a com o o, como é que fica? Eu vou ao colégio. E se for a com os, né? Nós vamos aos melhores lugares do Brasil. Se for um a, né, com uma, uns, umas, nesse caso é separado. Eu nunca fui a uma festa tão divertida. Eu nunca fui a um lugar tão chato, né? Eu nunca assisti a umas aulas tão interessantes quanto as do professor Douglas, né? Legal, né? Muito bom. Tem que assistir, já dizia um humorista brasileiro, tem que assistir as aulas do professor Douglas para você conseguir passar no concurso público, entender da língua portuguesa de verdade, saber responder as questões, acertar as questões, ter um bom emprego depois que passar no concurso público, ganhar bem e levar uma vida honesta para você não precisar virar um bandidinho, né? Então, olha só. Que mais que eu posso perceber? Professor, o senhor não falou sobre o a com o a e o a com o as, né? Que também ficaria estranho. Tá bom, é muito simples. O a com o não ficou ao? O a com os não ficou aos? Então, o a com a fica assim, a. E o a com as fica assim, as. Eu vou à escola. Eu nunca fui às águas quentes do Nordeste. E assim por diante. Então, a. Beleza? Joia? Não, né? Tá estranho isso aqui. Até os portugueses perceberam que colocar dois as juntos ficaria muito estranho. Não ficaria muito... esteticamente não fica bonito. Parece que tá babando, né? Não é assim. Então eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fundir esses dois as. Eles pegaram lá um negócio de ferro, de muito fogo, derreteram assim, e um maçarico, e os as foram derretendo, assim. E aí eles começaram a empurrar, né? Um daqui, então com ferramentas, claro, para não queimar a mãozinha. Empurrar um a contra o outro.
E eles empurraram tanto que os dois As foram se metamorfoseando e eles se transformaram em um A apenas. E foi tão grande a pressão que espirrou um pedacinho de um A para lá. Beleza? E aí nasceu o maravilhoso, o lindo, né? O estético A craseado. Beleza? Joinha? Você entendeu? É tudo uma questão histórica. E aí, eles descobriram que se estivesse no plural, A mais As, aconteceria a mesma coisa, só o S só continuaria ali, intacto, bonitinho e bem visível. Tranquilo? Certo. Agora que você entendeu, então, que um A craseado ou um As craseado é sempre uma preposição A, seguida do artigo A ou as, que começa com a mesma letra e por isso se funde num só, sendo indicado pelo sinal acento grave, né, pelo acento grave, vamos entender quais são as regras e as situações nas quais esse fenômeno realmente vai acontecer. Ou ainda, quando que, apesar de parecer que esse fenômeno aconteceu, ele não está lá, sendo, portanto, desnecessária e podemos dizer até proibida a crase, né, errada a crase dos dois As, porque os dois As não estão ali. Só será proibida a crase quando ou não temos a preposição ou não temos o artigo. Professor, qual é a regra geral da crase? Regra geral. 2 pontos. Ó, anote aí. O termo anterior, certo? O termo anterior exige a preposição a, certo? E o termo posterior, faltou colocar a preposição para ficar claro aqui, né? A preposição a e o termo posterior aceita o artigo feminino. A ou as. Beleza? Legal, certo? Bom, então quer dizer que o fenômeno da crase acontecerá quando nós tivermos dois As conectados, fundidos num só. Legal. Esses dois As sempre serão, um deles sempre será a preposição e o outro sempre será o artigo, no singular ou no plural. Outro detalhe, o artigo a ou as, eles são sempre femininos, tá bom? Então, se eu tiver uma situação na qual o termo anterior exige a preposição a, mas o termo posterior não aceita o artigo, não vai ser craseado, certo? Ou ainda uma outra situação. O termo anterior não exige preposição, mas o termo posterior aceita o artigo. Também não será craseado. É o tipo de situação em que só se cumpre realmente o fenômeno se as duas regras forem cumpridas, se as duas regras estiverem presentes. São duas condições sine qua non para o acontecimento da crase. O termo anterior deve exigir a preposição e o termo posterior deve aceitar o artigo. Qualquer um desses pedaços da regra que não se cumprir, automaticamente temos uma situação que não deve ser craseada. Simples assim. E aí te dou mais uma dica. Que tipo de palavra que aceita o artigo feminino a ou as? Uma palavra feminina. Outra coisa, não apenas uma palavra feminina, mas um substantivo feminino. Porque eu não coloco artigo antes de adjetivo. Eu não coloco artigo antes de verbo. Eu não falo, né, a bonita. Só se tiver pressuposto um substantivo. A menina bonita. Mas só a bonita, esse a não está relacionado a bonita. Ele está relacionado à menina, que está subentendido. Eu não falo a jogar, a estudar. Né? A estudar é importante. Tiro a. Estudar é importante. Eu também não coloco a artigo antes de advérbio. A rapidamente. Né? Não existe. Artigo antes de numeral. Né? A 11, né? A 11 pessoas foram encontradas. Não. 11 pessoas foram encontradas. Você não coloca artigo antes de, né? Antes de numeral. Certo, pessoal? Sendo assim,
Só é possível crasear o A antes de um substantivo feminino, que estará expresso ou subentendido logo após o famoso A, o tal do A, que você tem que decidir se vai levar o acento grave ou não, que você tem que decidir se é craseado ou não. Você tem que olhar a palavra que vem depois. Ou expressa ou subentendida, né, deverá haver um substantivo feminino. Tá ok? Por isso que você faz, lê as regrinhas lá. Não se craseia antes de pronome, não se craseia antes de verbo, não se craseia antes de palavra masculina, não se craseia antes de numeral. Você entendeu? Por quê? Porque tira todas essas regras e cria uma regra só. Em vez de falar não se craseia antes disso, não se craseia antes daquilo, a regra é só se craseia antes de substantivo feminino. Se for qualquer outra coisa que não for um substantivo feminino, é proibida a crase e eu posso provar para vocês. Se você achar uma situação, eu vou te mostrar que ou temos ali um substantivo feminino, certo? Escrito ou subentendido. Que nem quando eu falo, eu passo na tua casa às 3. Aí é craseado, às 3, certo? Porque está subentendida a palavra horas. Então, e horas é um substantivo feminino. Então, cumpre-se a regra que eu te falo. Só se craseia antes de substantivo feminino expresso ou subentendido. E acabou. É a única regra da crase. Beleza? Joinha? Tá bom, tá tranquilo. Me dá um exemplo. Temos exemplos aí no seu material. Ó. Eu me refiro à diretora. Ó. Eu me refiro... diretora. Ponto. Então, olha que interessante. Você tem aqui, eu me refiro, o verbo referir-se. Você sabe que quem se refere, refere-se a alguma coisa, questão de regência. Então, esse termo, que é o termo anterior, que vem antes da lacuna, o termo anterior, exige a preposição a. O termo anterior exige a preposição a. Ok? Cumpriu-se metade da profecia. Vamos para a segunda metade. A palavra diretora é um substantivo feminino? Sim, é feminino, diretora. E sim, é um nome que se dá à pessoa que dirige alguma coisa, é uma diretora, né? De uma empresa, de um colégio, alguma coisa assim. Beleza, diretora, né? Então, diretora é uma palavra feminina e é um substantivo. Portanto, aceita artigo. Eu posso falar assim, a mesa, a menina, a bola, a parede, a diretora. Legal. Então, o termo posterior aceita-se. Né? Aceita o artigo a. Portanto, o termo posterior aceita o artigo feminino a. Cumpriu-se, gente, cumpriu-se, né, a profecia. Eu tenho a regra da crase podendo ser aplicada. Legal? Então, tudo que eu tenho que fazer é colocar um a no meio, sabendo que ele será obrigatoriamente craseado. Eu me refiro à diretora. Um macete muito utilizado, certo? É você substituir esse substantivo feminino, que vem depois, por um equivalente masculino, na mesma frase, tá? Só mexe nele. Então troca por diretor. Diretor. E aí você percebe, eu me refiro ao diretor. Se nessa troca da palavra feminina por uma palavra masculina, você obtiver a estrutura ao ou aos, você percebe que estamos aqui com a preposição e com o artigo. Preposição e artigo, certo? Ao. Então quer dizer que se for feminina a palavra diretora, eu vou colocar também preposição mais artigo. Só que nesse caso do a com a, eles se fundem, eles se craseiam e colocamos o acento grave para indicar que esse fenômeno aconteceu. Perceba que, se a palavra estiver no plural, né, eu me refiro às diretoras, é óbvio que esse a craseado também deverá estar no plural. E eu também posso transpor para o plural aqui embaixo. Eu me refiro aos diretores, né? Então teria também o mesmo resultado. Joia? Mais alguma dica para esta aula de hoje? O verbo ir, né? Essa aqui é engraçada. Então dá o teu print que eu vou apagar. Vou à Europa. Se eu falo vou à Europa, é craseado? Se eu falo vou a Portugal, é craseado? Se eu falo vou à Bahia, é craseado? Se eu falo vou a Santa Catarina, é craseado? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Tadadam, tan, tan, tadadam, tinto, tadadam, dum, dum, dedidam. Olha só.
Tem uma regrinha, eu lembro meu professor da faculdade falava isso, eu nunca me esqueci. As meninas ficavam loucas naquela época. Ó, era assim, se quando eu venho dar, quando eu vou, craseio o A. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase pra quê? Tá? Ó, repita comigo, hein? Vamos lá. Será que eu vou à Europa é craseado ou não é craseado? Tudo depende se você veio dar ou não. Você entendeu? Eu vou à Bahia. É craseado ou não? Ah, você veio dar? Eu vou explicar para vocês. Se quando eu venho dar, quando eu vou, craseio A. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Repita comigo. Se quando eu venho dar, quando eu vou, craseia o A. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? E não tem nada de besteira ou bobagice na brincadeira do professor. É venho dar, não é venho dar. Tá bom? É venho dar, de a algum lugar. Beleza? Então pega lá. Europa. Vou à Europa. Vou à Europa. Que mais? Foi a Roma. Pode estar em qualquer tempo verbal, isso não muda. Foi a Roma. Tá. Vou a Bahia. Né? Vou a Portugal. Né? Vou a Bagdá, para lá de Bagdá, certo, pessoal? Vou, né, vou a São Paulo, né? Que mais? Vou à Itália. E aí? Tá? Já temos vários exemplos aí, certo? Ok, então olha só. Vou à Europa, craseado ou não? É muito simples. Se eu viesse, eu viria da Europa ou eu viria de Europa? Porque você sabe que tem a preposição de e tem a preposição de mais a, que é da. Quando você vem da Europa, você está dizendo que a palavra Europa aceita o artigo. Como quando eu disser, a Europa é linda. Eu não chego e falo assim, Europa é linda. Não, eu falaria, a Europa é linda. Não é mesmo? Tá ok? Então, quer dizer, eu venho da Europa. Opa, se quando eu venho da, quando eu vou, craseia o a. Você entendeu? Vou à Europa. Foi a Roma. Eu venho da Roma ou eu venho de Roma? Eu venho de Roma, né? De. Opa, se quando eu venho de, quando eu vou, crase pra quê? Tá? Então, vou à Europa, foi a Roma, certo? Vou à Bahia, o que vocês acham? Vou à Bahia. Eu venho da Bahia ou eu venho de Bahia? Venho da Bahia ou venho de Bahia? Eu venho da Bahia. Eu venho da Bahia. Eu venho da Bahia. Ei, pai. Olha aí, pai. Eu venho da Bahia. Oxe. Daí, então eu vou à Bahia, né? Eu venho de Portugal ou eu venho da Portugal? Eu venho de Portugal. Se quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Se quando eu venho de Portugal, quando eu vou, crase para quê? Eu venho de Bagdá ou eu venho da Bagdá? Eu venho de Bagdá. Eu venho de Bagdá. Então eu vou a Bagdá. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Eu vou a São Paulo. Eu venho de São Paulo ou eu venho da São Paulo? Eu venho de, português correto? Eu venho de São Paulo. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Eu vou à Itália. Eu venho da Itália ou eu venho de Itália? Eu venho da Itália. Opa, se quando eu venho da. Se quando eu venho da. Quando eu vou, craseia o a. Então, com o verbo ir é muito fácil, lembrando que aqui nós temos o quê? Topônimos, tá? Topônimos. O que são topônimos? Topo quer dizer lugar, tá? Portanto, topônimos quer dizer nomes de lugares, tá? Então, pode ser nome de cidade, nome de país, nome de estado, qualquer nome de lugar, tá? Então, se for um nome de lugar, esta é a regra que você vai seguir, repetindo comigo. Se quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Aliás, agora estava me lembrando, eu aprendi essa regra na época da faculdade e até hoje não me esqueci. E queria deixar uma dica para vocês. Gente,
Caso você esteja fazendo nosso curso e você só tem o ensino médio e gostaria de fazer uma faculdade, eu sei das dificuldades hoje em dia para qualquer pessoa trabalhar, pagar uma mensalidade cara na faculdade, ou mesmo deslocar-se, né, todos os dias para o local da faculdade, fazer o que nós chamamos uma faculdade presencial. Pensando nisso e pensando que na possibilidade de que quem faz um concurso público concorrendo a vagas de nível superior, normalmente praticamente dobra o salário, eu vejo muitos concursos ali, o cara vai fazer para nível médio, salário R$4.000. O cara vai fazer para nível superior, salário R$8.500 para cima, sendo 12 mil às vezes. Então, quer dizer, você que gostaria de ampliar, né, o seu espaço como concurseiro, fazendo concursos para nível fundamental, médio e superior. Você não precisa deixar de fazer o médio. Mesmo que você fez um curso superior, você pode concorrer ainda nos concursos que exigem o nível médio, porque você já tem o médio. Isso é inegável. Então o Focus nós temos as faculdades Focus, beleza? Vai lá no Instagram, @faculdadefocus, @faculdadefocus, vários cursos, eles são feitos completamente 100% online, 100% à distância, certo? EAD, certo? Vários cursos reconhecidíssimos pelo MEC. Nós jamais entraríamos, o Focus é muito sério para tentar vender um curso, vender alguma coisa que não tivesse reconhecimento, nem perderíamos tempo investindo nisso, nosso tempo, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos estudos, nossos professores, certo? Então, são todos reconhecidos pelo MEC, 100%. Você sai dali com um diploma, tem o mesmo valor de qualquer diploma de qualquer universidade do Brasil, você entendeu? E você tem, então, reconhecimento de um curso superior, certo? Vantagens. Você faz em casa, os preços são baratíssimos. Aliás, se você entrar lá no Instagram, @faculdadefocus, @faculdadefocus, e você comentar ao contratar um curso, certo? Um curso superior, ao se matricular, você tem lá comentar com o vendedor, com o pessoal que te atende lá, que você veio da aula do professor Douglas, pode falar, professor Douglas de português, eu vim da aula dele, em que ele me deu a dica, você tem descontos especiais, beleza? Nós temos um acordo aqui para o professor que divulga o trabalho da faculdade e isso ajuda o aluno. Por que ajuda o aluno? Porque a gente sabe, gente, que quem dera se todo mundo pudesse fazer uma faculdade presencial. Sem dúvida, a faculdade presencial tem um contato com o professor, é melhor. É melhor para você aprender, para você estudar, certo? Se você puder, faça uma faculdade presencial. Mas eu sei que isso não é a realidade de 100% dos brasileiros. Entre não fazer a presencial e não fazer nenhuma faculdade e você poder fazer uma reconhecida pelo MEC, né, e fazer uma à distância e ter o seu diploma de ensino superior, não só para concurso público, mas para o mercado de trabalho e até para o seu crescimento. Porque o professor do EAD também vai botar você para ler, para estudar, certo? Para resolver provas, para apresentar trabalhos, certo? A mesma estrutura, a mesma sequência de uma aula presencial, só que usando a tecnologia que nós temos hoje em dia. Por que não vamos usá-la? Certo? Então, você vai melhorar sua compreensão do mundo, sua leitura, seu contato com os livros, seu conhecimento, seu papo, sua intelectualidade, a sua chance de arrumar um bom emprego e vai ampliar, né, mais que duplicar o acesso a concursos públicos que você terá. Beleza? Então, avisa lá o pessoal que foi o professor Douglas que deu a dica, você quer um super desconto na matrícula, na mensalidade, em tudo, senão você nem pega a parada. Eles já têm preços baratos e ainda vão dar um desconto. Beleza? Fica o convite, @Faculdade Focus. Joinha? E agora continuamos. Como é que era a regrinha mesmo, professor? O que o professor ia fazer na faculdade presencial lá em 1900 e pouco? Então, se quando eu venho dar, quando eu vou, craseio eu A. Se quando eu venho de, quando eu vou, craseio para quê? Eu ia à faculdade aprender português. Era uma faculdade de letras, né? Então o professor ia lá aprender português. O que mais você tem de dicas aqui para hoje? Isso vale, né? Não apenas para o verbo ir, mas vale para qualquer verbo que use a preposição a. Por exemplo, o verbo chegar. Quem chega, chega a alguma coisa. Então você pode falar, cheguei, né? Por exemplo, cheguei à Europa, cheguei a Roma, cheguei à Bahia, cheguei a Portugal, cheguei a Bagdá, cheguei a São Paulo, cheguei à Itália, né? Pode colocar voltarei, porque quem volta, volta a algum lugar. Voltarei à Europa, voltarei a Roma, voltarei à Bahia, voltarei a Portugal, voltarei a Bagdá. Então isso vale para qualquer verbo que use a preposição a. Beleza? Cuidado com a palavra casa, né? A palavra casa.
É uma palavra delicada no uso do acento grave. O professor vai explicar para vocês já essa regra e já estaremos, né, livres dela para nos concentrarmos em outros aspectos nas próximas aulas. Como será isso de casa? Funciona assim. A palavra casa, ela tem dois significados em português, tá? Casa pode significar um prédio de moradia, prédio, e pode significar lar, né? Então a minha casa, eu posso falar assim, minha casa é azul, então eu estou me referindo ao prédio. Eu também posso falar, minha casa é onde eu fico, né? Minha casa, você sempre será bem-vindo à minha casa. Não quer dizer que você será bem-vindo apenas ao prédio em que eu moro, é só um prédio. Bem-vindo à minha casa quer dizer você é bem-vindo ao berço, né, ao seio da minha família. Né? Então eu espero que quando você vier, venha com boas energias, com muito respeito, muito amor, será bem recebido e terá tudo que tiver ao nosso alcance, né, de uma boa, né, de um bom anfitrião, digamos assim, de uma boa hospitalidade que as pessoas de bem merecem. Né? Agora, lógico que você vai invadir minha casa, um ladrão, alguma coisa, invadir meu espaço, invadir meu lar, ou mesmo uma pessoa, às vezes, fofoqueira e que quer invadir o lar da gente, quer interferir na convivência familiar das pessoas, também não é bem-vindo e também, né, não vai ter espaço. Então, a palavra casa, ela tem dois significados básicos, prédio e lar. Se você pensar em inglês, você tem a palavra house e a palavra home. Em inglês, eles têm duas palavras diferentes. Enquanto que em português nós falaríamos apenas casa, beleza? Bom, quando a palavra casa significa lar, certo? Não aceita artigo. Não aceita artigo, certo? Ok? E quando ela significa prédio, house, a casa, o lugar, né, aí aceita artigo. Entendeu isso aqui? Aceita artigo. Lembra da regra básica da crase? O A será craseado com acento grave quando o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior aceitar o artigo a. Tá? Então, quer dizer, se você se refere ao prédio, aceita o artigo. Se você se refere ao ambiente que a pessoa mora, não aceita o artigo. Quer ver um exemplo? Né? Imagine vocês uma situação assim. Alguém liga para você e você está na sua casa, no lugar em que você mora. Pode ser até um apartamento. Mas você vai falar casa. Onde é que você está? Eu estou em casa. Né? Olha que pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode morar num navio, né, numa caverna. Você responderia, eu estou em casa. É o lugar em que você mora, o seu lar. Né? Não importa se é realmente uma casa. Né? No sentido de casa, de construção mesmo. Tá? Oi, já cheguei em casa. Cheguei em casa, cheguei a casa, estou em casa, vou ficar em casa, vou passar o fim de semana em casa. Quer dizer, no seu lar. Não é apenas no prédio. Você entendeu? Dentro em que você mora. Então, por que você não fala eu estou na casa? Na casa. Você fala eu estou em casa. Percebeu? Sem o artigo. É somente a preposição. Quem está em algum lugar. E não eu estou na casa, eu estou em a casa. Legal? Agora, imagine vocês que temos aí prédios, não sei o quê, e aí várias casas e pegou fogo. Temos, infelizmente, um grande incêndio ou um desmoronamento, um terremoto, beleza? Né? E aí alguém chega ali e fala, né? Os bombeiros chegam, não sei o quê, salvadores, equipes, e aí alguém fala, né? O cara pergunta, o que o bombeiro pergunta? Tem alguém na casa? Olha só, ele vai perguntar se tem alguém em a casa, dentro do prédio, que está lá pegando fogo ou desmoronado, né? Ou a pessoa liga, por favor, socorro, me ajude, eu ainda estou na casa, não consigo sair, eu estou na casa. Veja, você se refere ao prédio. Não é que nesse momento você não quer dizer, mesmo que fosse a casa que você mora, mas você está enfatizando que você está dentro do prédio, me tirem daqui. Você entendeu? Eu estou na casa. Duvido que alguém ligaria e falaria, oi, eu ainda estou em casa. Você não ia falar, eu ainda estou em casa. Você quer sair daquele prédio, você, né, está preso ali, você quer falar, eu ainda estou na casa, ainda tem gente na casa. Tá? Bombeiro, ajuda, salva lá, tem uma criança na casa. Na casa. Mesmo que seja o lugar em que a criança mora, você não falaria ter uma criança em casa. Você falaria ter uma criança na casa. Então você se refere, quando você colocou o artigo, refere-se ao prédio. Veja que essa gramática pode salvar vidas. Por que é importante estudar o português? Né? A ausência do artigo indica, estou em casa.
Ah, estou em casa, aqui na beira da piscina. A pessoa nem está na casa, está lá fora na piscina, tomando um chazinho, mas é o lugar em que ela mora. Ah, hoje eu vou ficar aqui em casa, tomando banho de sol, em casa. Mas você nem está dentro da casa. Assim, não falei que eu estou na casa, falei que estou em casa. Sacou a diferença? Legal? Muito bom. Agora, né, uma situação, você fala, não, ele está lá na casa. Né? Ou ainda, quando você quer especificar. Onde é que está o Pedro? Pedro está na casa do amiguinho dele. Né? Aí você quer dizer que ele está lá dentro do prédio, na casa do amiguinho dele. Porque você especificou que é, qual casa que é. Né? Você chega lá, onde é que ele mora? Na casa amarela. Aí sim, na casa, no prédio amarelo, tem um azul, um amarelo, ele mora na casa amarela. Percebeu? Tá. Então, como é que funciona isso? Sempre que você se refere à casa, tanto que você vai falar assim, para onde é que você vai agora? Vou para casa. Olha, você não fala eu vou para a casa. Só colocou a preposição e não colocou o artigo. Vou para casa. Se eu trocar esse para por preposição a, é sem crase, porque não tem artigo. Então, vou à casa, certo? Agora, cheguei à casa. Cheguei à casa. Eu sei que todo mundo fala, cheguei em casa. Ufa, finalmente cheguei em casa. Mas não é certo. A regência do verbo chegar é chegar a. Quem chega, chega a algum lugar. Não é chega em algum lugar. Isso já é linguagem informal que as pessoas usam no dia a dia. Então, quem chega, chega a algum lugar. Não chega em algum lugar. Cheguei à casa. Agora, se você especificar que casa que é, se eu falo apenas cheguei à casa, você sabe que é minha. Cheguei em casa, estou em casa, você sabe que é minha. Agora, se eu vou especificar que é a casa de alguém, aí o artigo aparece, ó. Cheguei à casa de meus pais. Ó, cheguei à casa de meus pais. Legal? Onde é que você está? Opa, já cheguei à casa de meus pais. Aí é craseado. Porque mesmo que eu usasse o em, eu falo, já cheguei na casa dos meus pais. Eu cheguei na casa dos meus pais, tá tudo bem. Legal, beijo, tchau. E assim por diante, beleza? Então, muito cuidado com isso. Como os exemplos que você tem aí na sua apostila, cheguei à casa sem crase. Visitei a casa de Maria, sem crase. Cheguei à casa da Maria, craseado. Beleza? Ok, mais alguma regra? Já entendemos o chegar. Não é isso, ufa. Daí, a parte 1 da crase termina aqui, fechou? Já deu para você entender algumas regras básicas. Aguardo vocês nos próximos blocos, beleza? Até logo.